bem? Espero que vocês estejam super bem. Olha só, antes de nós começarmos a aula, eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiro, pedir para que vocês continuem dando ok lá na plataforma toda vez que terminarem de fazer uma atividade. Segundo, mandem um recadinho para a professora, perguntando como é que está a professora. Escreva para mim como é que está sendo ficar em casa, quais são as suas dificuldades, o que você está sentindo saudade. E escreva também cada vez que você tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação sobre a aula. Vocês estão compreendendo tudo que nós estamos explicando? O que eu passo aqui para vocês, vocês conseguem resolver as atividades sozinhos, sem nenhuma dificuldade ou sem tanta dificuldade? Tem algum comentário para fazer? Responda lá, converse comigo. O fórum é para isso, gente, é para nós conversarmos, tudo bem? Muitas vezes a tia Vivi não vai responder no mesmo momento em que você mandou, mas assim que eu ver, eu já respondo. Geralmente estou vendo todas as noites. Então, se você mandar à tarde, no outro dia de manhã já vai estar lá para você poder ver a resposta que eu te dou. Tudo bem? Aguardo vocês lá. A tia Vivi está com muitas saudades. Vamos começar a nossa aula de hoje? Queridos, hoje, quinta-feira, aula de Geografia, dia 21 de 5 de maio. Nós já estamos finalizando o livro 4, né? O capítulo 4 da unidade 3 de vocês. E tem alguns textinhos complementares, na verdade, 2 textos complementares. O primeiro vai falar sobre as fotografias aéreas, sobre a importância das fotografias aéreas, que contribuições para a geografia as fotografias aéreas dão para nós, geógrafos, e para o estudo da geografia. E o textinho 2 vai falar sobre a importância da comunidade, sobre a importância que é de nós, moradores, de nós cidadãos, sempre buscarmos o melhor para a nossa comunidade. Então nós vamos conversar hoje sobre esses 2 textos. O primeiro é esse daqui, ó, falando sobre as fotografias. Vamos ver? As fotografias aéreas, tá lá na página 28. Vai lá no livro de vocês, página 28, e acompanha comigo, por favor. As fotografias aéreas são usadas para medição, também conhecida como fotogeometria, e também para interpretação fotográfica por meio de um grande número de profissionais que são conhecidos como cartógrafos, fotógrafos e geógrafos. Então, ó, geralmente é alguém que se formou em geografia, se especializou em cartografia e gosta de tirar fotos, trabalha a geografia através de imagens. Por exemplo, toda vez que eu vou explicar alguma matéria para vocês, por exemplo aqui na segunda página, 29, sempre tem uma imagem para interpretar, um quadro para interpretar, um gráfico, um mapa. Quem que é que coloca essas imagens dentro do livro de vocês? São os cartógrafos. É eles, junto com os geógrafos, que simulam como é que o livro vai ficar. Os livros são legais porque, além da informação, eles possuem gráficos e outros elementos visuais para melhor facilitar o entendimento. Não só o entendimento de vocês enquanto alunos, como também o meu entendimento e a minha facilidade na hora de explicar para vocês. Compreende? Então, as fotografias, elas são importantes para vários ramos, né, de disciplinas, de matérias escolares, e também importantes, inclusive, na geografia, porque ela facilita o entendimento do que está escrito, né? Em outras palavras, as imagens que vocês veem no livro de vocês, nas revistas, na internet, elas são como se fosse uma explicação visual daquilo que está escrito, certo? Vamos continuar, ó. Para interpretar as fotografias aéreas, é necessário observar as características dos elementos registrados, pois são elas que nos permitem identificar a área retratada. Aí, o livro mostra para vocês uma tabela, olha só, onde está escrito assim, características dos elementos das fotografias aéreas. Nós temos alguns usos e termos, ó, lagos e rios. Como é que estão representados
ó. Sempre superfícies lisas ou escuras, podendo aparecer pontes e sempre de cor azul. Por que a cor azul? Porque é a cor que representa a água. Próximo, ó, qual que é o uso de outros terrenos? Indústrias, fábricas, regiões portuárias. Como é que elas são representadas nas imagens? Ó, traçados geométricos, elementos retilíneos ou com curvas, podendo ser de estradas, pátios, pontes de ferro, ferrovias. E geralmente estão de cores claras. Muito bem. Próximo elemento, ó, centros comerciais, prédios, escritórios, hotéis. Como é que eles estão representados? Olhem aí, formas compactadas, né? Figuras geométricas grandes, altas, geralmente estão com cores muito vivas. Então, vermelho, marrom, né? Verde escuro, são as cores mais vivas quando são retratadas nos mapas ou nas imagens. Próximo, ó, parques, pistas de recreação, praças. Como que elas estão representadas? Grandes áreas cobertas com gramas. Então, toda vez que você vê um mapa e aparece grama ou alguma área verde, está representando as áreas de lazer. Muito bem. E por último, como são representadas as casas, né? Os shopping centers, os centros comerciais, ó. São construções pequenas, com sombra, onde ocupam presenças de ruas e de vestígios de estacionamentos. Então, crianças, se você for fazer a atividade que está debaixo desse link dessa aula, você vai precisar dessa descrição e de como é que é representado nos mapas ou no croquis cada uma dessas descrições. Eu vou pedir para vocês que vocês façam no caderno ou numa cartolina um croquis, certo? E aí você vai usar nesse croquis um desses elementos e caracterizá-lo conforme aparece nas imagens fotográficas. Não se preocupe, porque eu já vou colocar um videozinho para relembrar vocês o que é um croquis. Mas só para vocês saberem, o croquis é um esboço, né? É um desenho, como se fosse um pequeno planejamento de uma maquete. Como tarefa, vocês vão, além das outras que eu vou passar, vocês vão tentar fazer um croquis escolhendo ou um lago, ou um centro industrial, ou um centro comercial, ou uma praça de recreação, ou um shopping, para fazer um rascunho de um croquis, tudo bem? Sempre respeitando as cores que são seguidas aqui nessa tabela e as formas geométricas pelas quais são representadas. Tudo bem? Próxima página, página 29, tem exercício para vocês fazerem, ó. Indique elementos de espaços traçados em cada um dos lugares. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar lagos e rios, como que aparece? Se a gente for trabalhar centros industriais, então, para responder essa questão, tem que voltar aqui nesta tabela para preencher de acordo com cada representação a forma geométrica e a cor que é representada, certo? Para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tem uma imagem, ó, de uma fotografia aérea. Olha aí na página 29. Quando você olha essa imagem, você percebe que essa imagem foi tirada do alto. E o que ela está mostrando? O que ela fotografou? Isso aí é uma área urbana? É uma área rural? É uma área urbana habitada? É uma área urbana não tão habitada? Como que está configurada essa área urbana? Ela tem espaço verde? Ela não tem? Ela está rodeada por prédios ou residências, né? Tem alguma área de lazer nesta imagem? Possuem carros? Possuem estradas? Nossa, já vi quantas observações. É só olhar, bisolhar. Já falei para vocês que em geografia no 6º ano tem muitas imagens, mapas, tabelas para serem observadas. Como é que geralmente aparece um exercício
observar, sugue o máximo de informações possíveis para que depois você leia o que o exercício está pedindo para vocês, ó. Com base no quadro, identifique o tipo de solo e o tipo de predominância do espaço urbano da imagem. E aí, com base nessa imagem, ó, observando essa imagem e revendo essa tabela, quais usos possui nessa imagem? Possui lagos e rios? Não sei. Sim ou não? Responda. Possui um centro industrial, fábricas, pátios? Sim ou não? Possui um centro comercial? Possui um lugar de recreação? Possui casas residenciais? Então você vai olhar todos esses usos possíveis na fotografia e vai analisar quais desses usos tem nesta imagem aqui. Facinho, mamão com açúcar esse exercício, pessoal. Agora, crianças, antes de nós entrarmos no segundo tema, eu vou passar para vocês um vídeo muito legal sobre as fotografias aéreas, tudo bem? Vou sair de cena, passar para vocês o vídeo e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Sempre foi apostado de boa. Quando eu li o quanto principalmente poderia ter diferença do propósito com a fotografia. Sensação política, aquelas coisas aqui, é incrível. Que nós podemos observar neste vídeo, né? As imagens todas foram feitas de cima, geralmente por um drone, e ele fala, olhar aqui de cima é como ter a observação de um pássaro e de um poder tecnológico de um drone. Olha só essa frase impactante. Como você acha que seria legal ou não você observar as coisas da visão de um pássaro, né? Por exemplo, se eu for olhar para uma árvore da altura que eu estou, eu tenho uma certa visão. E a visão de quem olha a árvore lá de cima, né? É uma outra visão, é um outro olhar, é um outro ângulo. E é isso que as imagens aéreas fazem a gente ver, a gente perceber. Qual que é a importância das imagens aéreas? Principalmente na questão dos drones. Eles mostram para nós, de uma maneira expandida, aquilo que planamente a gente não consegue observar. Por exemplo, nesse exato momento, o que eu consigo ver são cadeiras, mesas, uma janela e metade da rua lá da escola, né? A rua Radialista de Souza. Eu estou conseguindo ver a moto do professor de matemática, o professor de matemática está lá na sala. E aí é isso que eu consigo ver, porque o meu tamanho, a minha espacialidade e o fato de eu estar no solo só me possibilita ter essa visão. Agora, qual visão vocês acham que teria alguém que está lá em cima do telhado? Por exemplo, um pedreiro que nesse momento possa estar lá em cima arrumando uma telha que se desencaixou. Você acha que a visão desse pedreiro, por ele estar mais no alto, é a mesma que eu tenho? Tem a mesma amplitude do que eu tenho? Ou você acha que a visão dele é bem maior por ele estar bem mais no alto? Vamos ver. Quem acha que a visão dele é a mesma que a minha, levanta a mão aí em casa. Pouca gente. E agora, quem acha que a visão dele é bem mais ampla do que a minha por ele estar mais alto? Deixa eu ver. Ah, acertaram. Vocês são maravilhosos, são super espertos. Gente, é claro que as imagens que são vistas do alto
tem uma amplitude muito maior. Em que vocês acham que isso pode ajudar? No trabalho da polícia, no trabalho do corpo de bombeiros, no trabalho de quem está procurando alguém perdido no mar. Lembra quando nós tivemos aqueles problemas com Brumadinho, que teve aquele assoreamento do solo, que muitas pessoas foram soterradas? Então, por que as buscas eram feitas por helicóptero? Porque quando você está acima do solo, a sua amplitude de visão é muito maior. Compreendem então o porquê que a visão das fotografias aéreas também ajudam na geografia? Muito bem, vocês são muito espertos, vocês são maravilhosos. Então vamos continuar agora com outro texto, o último texto do livro de vocês, que vai falar sobre uma pista de skate contra enchentes. Olha que legal! Gente, nós não conversamos sobre os problemas urbanos? Sim, professora, conversamos. Qual que era um dos problemas urbanos mais frequentes? As enchentes. Sim, o que é uma enchente, crianças? Uma enchente é geralmente ocasionada por bueiros entupidos, por ruas mal planejadas, por ruas estreitas, que quando chove ocorre o alagamento da cidade. Às vezes a água chega na casa das pessoas, inundando as casas, as lojas, e fazendo com que as ruas causem um transtorno no trânsito. Então, nesse texto que vocês vão ler aí na casa de vocês, bem calmamente, vão ler assim com muita paciência, em resumo está falando de uma experiência que aconteceu em uma cidade, mais especificamente em bairro, tá? Olha só, a experiência com os skatistas ensinou pelo menos 2 lições ao arquiteto Sean Nordell. A primeira é que os espaços urbanos subutilizados como valas e canais de concreto atraem skatistas. Por que as valas e os canais de concreto atraem skatistas? Porque os skatistas são aquelas pessoas, até tem uma imagem aqui, são as pessoas que praticam esportes radicais e buscam plataformas elevadas. Então, traves das praças, alguma pedra de uma praça eles colocam uma tábua. Tem alguns lugares que já fazem a pista para eles praticarem os esportes. Quando não fazem, eles procuram algum lugar por onde possa ter uma elevação para ele praticar o esporte. Então, certa vez, em resumo, certa vez em um bairro, os skatistas foram, praticar os seus esportes. Porém, infelizmente, vivia alagado lá no período da chuva. Vamos ver o que aconteceu, ó. A segunda foi a percepção de que os skatistas, em dias de chuva, deixavam o skate de lado para se dedicar a outras atividades de lazer. Por quê? Porque na chuva fica escorregadio e oferece perigo. Já não bastasse o perigo cotidiano que é mesmo praticar o esporte. Assim nasceu a proposta do arquiteto feita à prefeitura de Rockside, que é a cidade que nós estamos falando, Qual que foi a proposta? A cidade enfrenta enchentes por conta das chuvas fortes e ele inventou um projeto de drenagem, que estava sendo desenvolvido para a antiga área industrial da cidade. O que é uma drenagem, sexto ano? Vocês sabem o que é drenar? Drenar é sugar, é retirar algo. E no que diz respeito a enchentes, as drenagens seria a retirada da água, tá? Durante uma consulta popular, Sorn e um skatista da cidade levaram propostas de culminar a criação de um parque multiuso com canais de drenagens, integrados a reservatórios de acúmulos de água da chuva, que também funcionassem como pista de skate. Então, olha só, a praça foi criada, a ideia era fazer uma pista de skate e embaixo dessa pista teria uma drenagem do solo. Essa água que seria sugada, embaixo do solo eles fizeram reservatórios, grandes caixas d'água. E para onde é que ia essa caixa d'água? Ó, próxima página. O que eles iam fazer com a água? O sistema
composto por 3 reservatórios e a água total do parque daria cerca de 40 mil metros quadrados. Essa água seria levada para lugares que pessoas sofrem com a falta de água. Então, olha só a ideia cidadã desses dois grupos de pessoas. Do arquiteto que tinha, né, o dinheiro para colocar o plano em prática e também do trabalho cidadão dos skatistas, de se preocupar com as pessoas que sofrem com a falta de água. Você já se imaginou na sua vida ficar sem água? O quanto ruim, o quanto desesperador seria você acordar para tomar um banho, abrir a torneira e não ter água? Ah, não, hoje tudo bem. E amanhã? E depois da manhã? E aí você tem que se submeter a andar por vários metros, vários quilômetros em busca dessa água? Então, esse texto vai mostrar para vocês, depois vocês leem detalhadamente ele. Eu não vou ficar lendo aqui, mas em resumo é isso que eu contei para vocês. Depois que vocês lerem esse texto, imagine-se, coloque no lugar dessas pessoas. Como é que seria, crianças, morar num lugar com falta de água? Como é que seria quando chove e encher demais? Olha só o paradoxo. Quando está na época de chuva, falta água. Quando está na época de chuva, cria-se enchentes. Então é um problema constante todo ano. E como é que você seria, como é que você se imaginaria ajudando a resolver esse problema? Né? Olha a filosofia que nós estudamos mais cedo aqui, mostrando aqui em geografia também. Eles viram o problema e tentaram solucionar, né? Depois que vocês lerem, tem algumas questões para vocês responderem. Olha só, número 1. Segundo o texto, que tipos de espaço eram frequentados pelos skatistas antes? Como que era a praça antes da reforma, antes de fazer o projeto? Como que era? Para você responder, basta você ler o textinho, tudo bem? Número 2. Qual era um dos problemas enfrentados pela cidade durante as chuvas? Ah, muito fácil, já sabemos que é enchente. Então você vai falar que é enchente, vai caracterizar o que é uma enchente, certo? Se você quiser, você também pode descrever quais os problemas que essa enchente gera: alagamento, a disseminação de doenças, né? Porque você sabe que as enchentes carregam com ela também o lixo dos bueiros, certo? 3. Identifique no texto o trecho em que indica a participação da população no projeto. Qual foi o momento que as pessoas que moram naquela cidade, naquele bairro, se manifestaram a ajudar a solucionar esse problema que estava ocorrendo? E 4. Em que situação a pista de skate se torna um reservatório para a água? Você acha que esse projeto ele foi benéfico? Até que ponto ajudou a população, né? E você, na sua cidade, aqui no seu bairro, o que você percebe de algum problema urbano que ocorre? Principalmente um problema ambiental, como a enchente, como o alagamento. Você repara aqui no seu bairro, quando chove bastante, as ruas ficam alagadas? Ou não? A gente tem uma excelente pavimentação. Então pense, reflita, coloque sempre a situação que os livros mostram, que as atividades mostram, e sempre tente colocar o seu cotidiano para você poder responder as questões. Tudo bem? Última página do livro de vocês, ó, do livro 3 de vocês, vai pedir para você fazer uma autoavaliação, como sempre fazemos no final do livro. O que é uma autoavaliação? É você olhar para si, pensar e ser sincero ao responder o questionamento que a aluno faz para vocês, tá? Olha só, você vai responder apenas marcando um X, em que você tem que colocar sim, não ou mais ou menos. Então, vamos lá. Você compreende as definições do espaço urbano e também do espaço rural? Compreendo, não, mais ou menos. A professora espera que a maior parte das suas respostas seja sim, porque a gente explicou, mostramos vídeos para vocês, né? Explicamos, vocês desenharam, vocês leram, fizeram as atividades.
Então a gente espera que seja sim a maioria das suas respostas. Ó, próximo, você conhece as meditações, né, as meditações mais importantes dos municípios, né? Você entende mais ou menos quais são os problemas ambientais das cidades? Você consegue diferenciar espaços urbanos e espaços rurais? Você consegue entender a diferença de um serviço público e de um serviço privado? Você consegue citar quais são os problemas que ocorrem no meio urbano e problemas que ocorrem no meio rural? Ou seja, a autoavaliação vai perguntar para você se você consegue entender tudo aquilo que nós nos propomos a aprender nesta unidade, certo? Eu espero que as respostas sejam sempre positivas e que você realmente tenha aprendido. Para finalizar, além dessas duas páginas que vocês vão responder, que é essa daqui, né, página 29, e também a página 31, 32, 33, também tem uma atividade que vai estar para vocês fazerem no caderno, que é uma pesquisa, tudo bem? Então, embaixo desse link vai estar a descrição das páginas do livro e também a descrição da pesquisa que vocês vão ter que fazer. Certo, crianças? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se não entendeu, volte, assista a aula mais uma vez. Essa é a vantagem do link. Vocês podem assistir quantas vezes forem necessárias. Faça com capricho, leia detalhadamente os dois textinhos de hoje e respondam com certeza com muito carinho. Próxima semana vai ter a correção das atividades dessa semana. Certo, crianças? Beijo no coração de cada um de vocês.